Seja bem-vindo ao PetCast Matemática, o podcast do Programa de Educação Tutorial de Matemática da Unesp de São José do Rio Preto. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez aqui agora para continuar apresentando o nosso PetCast. Dessa vez ele será apresentado por mim, Iago. E eu, Lucas. Meu amigo. E a gente tem a honra, a alegria de receber aqui nessa oportunidade mais um professor do Departamento de Matemática. Professor, doutor Diego Jacinto Fioroto. Boa tarde, professor, tudo bom? Boa tarde, pessoal, tudo jóia? Obrigado pelo convite. Espero satisfazer aí as expectativas de vocês. Não... A gente que agradece a presença do senhor aqui, ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para estar conversando com a gente. Então, sem mais enrolações, vamos começar? Não, quem tá aqui no curso de matemática, né? O pessoal sempre pergunta assim, tipo, o senhor se formou aonde? Formou aqui em Rio Preto mesmo? Veio de outro campus da Unesp? Eu dei uma olhada lá no lápis do senhor um tempo atrás e vi que foi na Unesp que você se formou, né? Mas Exatamente. Foi por aqui no IBIL, o seu... Exatamente, aqui no IBILSE mesmo. Eu entrei no curso de matemática aqui no IBILSE em 2005, me formei em 2008, depois fui direto ao mestrado, também fiz o mestrado aqui no IBILSE, né, de 2008 a 2011, depois novamente entrei no doutorado aqui no IBILSE, então fiz a trajetória toda acadêmica do IBILSE e tive a oportunidade durante o doutorado de ficar um ano em Montreal, fazendo uma pesquisa com o professor Ralph Jensner em Montreal. Depois voltei, terminei o doutorado aqui no IBILSE, já comecei um pós-doutorado também aqui no IBILSE. Foi tudo pra cá, Fiquei então. mais um ano em Montreal durante o pós-doutorado e depois segui carreira, comecei a minha carreira lá na Unicamp em Limeira. Mas quer dizer, a minha trajetória toda de estudos acadêmicos foi aqui no IBILSE, né? Você é daqui de Rio Preto mesmo, então? Só por curiosidade? Não, eu sou, na verdade, de Olímpia, que é uma cidade aqui próxima de Rio perto. Preto, né? Mas costumo dizer que Rio Preto, hoje não tanto, mas antigamente era uma extensão de Olímpia, né? Tudo que a gente precisava fazer quando éramos, né, jovens, né? Eu e meus primos, enfim, a gente vinha fazer aqui em Rio Preto. Então, vamos lá pra Rio Preto, fazer tal coisa. Exatamente, vamos pro shopping, não tinha nada em Olímpia, vamos pro shopping, Rio Preto, ou médico, alguma coisa. Então a gente sempre vivia aqui em Rio Preto, né? Apesar de não ser daqui, mas estava sempre por aqui. E assim, sempre me perguntam, não sei se é possível, mas tipo, por que matemática? Por que fazer matemática? Essa é uma pergunta muito boa, né? Na verdade, quando a gente decide, né, o que vai fazer da vida, vai prestar um vestibular, eu acho que somos muito novos ainda, né? Então, a gente está lá no colegial, terceiro colegial, né? Na época, com 16 anos, a gente já tem que decidir o que vai fazer da vida. Bom, na época eu gostava muito de matemática. Gostava muito de matemática, então, e por outro lado não gostava tanto assim de português, na área de humanas, e então eu sabia que queria fazer alguma coisa relacionada à matemática. Fiquei pensando na época em fazer uma engenharia ou fazer matemática, mas no final do terceiro colegial, quando eu tinha que decidir, eu vi, não, acho que matemática eu gosto mesmo, então eu vou tentar esse caminho, trilhar esse caminho. E tô aqui até hoje. Então você gostava mesmo então, né? Sempre gostei, sempre fui, sempre gostei muito, né, de estudar matemática, mas não sei se a gente vai conversar sobre isso depois, mas era a matemática que a gente aprende no ensino fundamental, no ensino médio, que é um choque, né? Assim, depois quando a gente vem, na verdade, para a graduação, há uma diferença. Aí a gente vê que de fato o que é a verdadeira matemática, né? A gente começa a aprender de fato os conceitos, né? Isso que eu ia perguntar também, que tem gente que sai do ensino médio com a mentalidade da matemática de somar, fração, subtrair, aí chega aqui, aí faz uma prova de cálculo, de trigonometria, tira um 2, um 3, um negócio meio assim, já fica querendo desistir. O senhor também foi assim, esse baque inicial também? Sem dúvida nenhuma, né? Eu fiz todo o meu ensino médio e fundamental em escola pública, então gostava de matemática, mas é o que você comentou, né? Gostava de fazer as equações, né? De calcular as contas e etc. E quando comecei a fazer o curso de matemática na graduação, o primeiro semestre é sempre aquele baque, né? A gente começa lá com aquelas disciplinas que tem, né, de teorias, demonstrações, que nós não estamos acostumados, e
E confesso a vocês que nesse primeiro semestre de graduação foi muito difícil, né? Eu vi vários colegas que começaram e acabaram desistindo do curso, porque de fato é ali que você aprende a ver, né? O que de fato eu vou estudar com matemática. E eu não era, assim, não entendia muito, né, a questão quando se falava em matemática da área de matemática pura, né? Eu gostava de matemática mais aplicada, e eu acho que naquele primeiro semestre a gente teve muitas disciplinas que eram da matemática pura, então foi um baque natural, mas confesso a vocês que já no final do primeiro semestre a minha percepção mudou, assim, eu já comecei a me interessar pelas demonstrações, pela teoria de fato. Então, depois desse baque inicial, eu acabei me encontrando mesmo e ver que é aquilo que eu queria fazer. Nossa, foi bem rápido então, você já acostumou. No primeiro semestre já viu que gostava mesmo de fazer aquilo, né? Sim. De fato foi rápido, né? Assim, mas o começo foi muito difícil, né? O começo, eu imagino que vocês tenham colegas, ou vocês mesmos passaram por isso, né? Esse primeiro semestre de matemática, até o primeiro ano, na verdade, é um divisor de águas, né? Porque é ali que você vê, de fato, entender o que a gente faz, né, quando trabalha com matemática, quais são as áreas de possível atuação. Mas eu até que foi rápido mesmo, assim, depois daquele baque inicial, é o que você falou, né? De tirar 1 ou 2, eu acho que a primeira prova, me lembro a primeira prova de cálculo, acho que eu tirei 4, alguma coisa assim, e aí eu falei, puxa, né, eu não tava acostumado a tirar nota baixa, né, no ensino fundamental e no ensino médio de matemática, então a gente fica meio, nossa, desesperado, poxa vida, será que eu sou bom em matemática mesmo? Será que eu sei será mesmo isso? Será que isso é pra mim mesmo, né? Mas depois que a gente pega o ritmo, né, da faculdade, aprende a estudar, na verdade, e as coisas, né, começam a voltar pro trilho, né, então esse processo foi natural para mim, assim, até que não demorou muito, não. E o senhor já tinha uma certa afinidade, seja com matemática pura, com aplicada? Por exemplo, chega no começo ali do curso, o pessoal começa a falar, mas demonstração, escrever texto, por que eu preciso provar que o conjunto dos números primos é infinito? Eu quero fazer conta, eu quero maximizar a função. O senhor teve essa coisa? Sim. Eu, na verdade, sim, né? Como eu comentei com vocês, eu estava em dúvida antes de entrar na graduação se iria fazer matemática de fato ou se iria para engenharia. Então, naturalmente, eu gostava de matemática, mas também gostava de ver a coisa um pouco mais aplicada, assim, né? Então, eu já, logo nos primeiros 2 semestres, naquela época nós fazíamos os 2 anos de bacharel, eram iguais, se eu não me falha a memória. Mas logo no primeiro ano, a gente tinha a disciplina de Introdução à Ciência da Computação. Na época, pensem, isso há 20 anos atrás, a gente, assim, eu tinha computador em casa há pouquíssimo tempo, a gente não tinha celular com smartphone, não tínhamos notebook, o acesso ao computador era bem restrito, né? E a gente fazia lá os algoritmos em Pascal e tudo, né, de forma bem arcaica, se nós pensarmos nas possibilidades que dá para fazer numa disciplina de hoje. Mas mesmo assim eu me interessei muito por aquilo. Eu falei, puxa vida, né, essa questão de a gente aplicar matemática computacional aplicada é bastante legal, né? A gente consegue, de fato, usar a matemática, que é o que eu gosto, mas também ir para uma área aplicada, que a gente consegue ver aplicações. Então, sim, eu já tive essa tendência de já estudar matemática aplicada desde o início do curso. Mas depois dos 2 primeiros anos, como eu disse, né, os 2 primeiros anos eles eram iguais, tanto para matemática aplicada quanto para matemática pura, né? O bacharel era o mesmo. Eu confesso a vocês que eu não pensei em mudar para matemática pura, mas eu comecei a achar aquilo muito bonito, sabe? Aquelas demonstrações, aquela teoria por trás de tudo. Então, apesar de ter ido para matemática, né, trilhado um caminho de matemática aplicada, assim, eu até falo para os meus alunos desde hoje, né? Assim, eu dou aula para ciência da computação agora aqui, eu dava aula para engenharia lá na Unicamp. E quando a gente demonstra alguma coisa, eu falo, mas como isso é bonito, né? Se você pensar a teoria por trás disso, como é legal a gente conseguir demonstrar as coisas, mostrar que as coisas funcionam. Então, sim, fui para a área de matemática aplicada, mas também sempre achei muito, muito bacana e muito bonito a área de matemática pura. É que tem uma beleza por trás da matemática pura, né? De vez em Sem quando você dúvida. trabalha com umas coisas meio impalpáveis, assim, na vida real, assim, que as pessoas normalmente não veem, mas tem uma beleza, assim.
Dentro da matemática aplicada, professor, o que o senhor estudava ou estuda ainda dentro da matemática aplicada? Que eu não faço a menor ideia, particularmente falando. Uhum. Bom, contar um pouco então como aconteceu o meu envolvimento com a minha área de pesquisa, né? Eu estava na época, gostava já de matemática aplicada, gostava já dessa parte de algoritmos, né? A ciência da computação, aquela disciplina que eu mencionei com vocês. Uhum. E aí, andando pelo departamento, que na época era o Departamento de Matemática Aplicada, o DCCE, não tinha esse prédio aqui ainda. Lá no Bloco A, né? Ainda? Não, ali embaixo, no DCCE. Ali era junto, né? A Matemática Aplicada ficava junto com a Ciência da Computação ali. Então, andando por ali, né, para tirar alguma dúvida com algum docente, eu me deparei com um cartaz que era a oferta, né, de uma bolsa com o professor Silvio em otimização, uma bolsa do CNPq na época. E aí eu falei, poxa, né, já estava na época de eu fazer uma IC, eu já tinha feito uma IC em polinômios ortogonais, que eu tinha gostado, mas não era muito bem o que eu gostaria de fazer. Eu falei, poxa, acho que é uma outra ideia, né, vamos tentar. Entrei em contato, mandei mensagem, um e-mail para o Silvio, fiz a entrevista e acabei começando ali a trabalhar com ele. O que basicamente a gente faz e o que me chamou tanto a atenção na época, né? Trabalhar com otimização, né, com a parte de modelagem matemática, de métodos computacionais, ela traz a oportunidade de você aplicar matemática, mas também resolver problemas práticos através da aplicação ou, né, criação de modelos matemáticos e métodos de soluções para resolver problemas práticos que aparecem aí no dia a dia das pessoas. Então eu comecei na época a trabalhar com o problema de planejamento da produção. Então qualquer empresa que produz alguma coisa tem que fazer o planejamento do que quanto e quando vai produzir de cada um dos tipos de produtos. Pensa lá, você tem uma empresa que produz, sei lá, carteiras e tem 3 ou tipos diferente de carteiras. Você tem uma demanda desses produtos, você tem que fazer o planejamento, né, de como você vai produzir. E a ideia é fazer isso através, né, de modelagem matemática. Então a gente faz um modelo matemático para representar essa situação. E depois aplicamos métodos de soluções para encontrar, a ideia é encontrar a melhor solução possível para minimizar os custos de produção. Então esse foi o primeiro trabalho que eu me envolvi na área de otimização. E a partir desse momento, né, eu me encontrei, porque eu falei, poxa, é uma coisa que juntou 2 coisas que eu gosto muito, que é, trabalhar com matemática, né, a gente tem que fazer formulação e tudo mais dos problemas, modelar os problemas, aplicar algoritmos e métodos de solução, então a gente tinha lá que desenvolver técnicas, né, para resolver o problema, e também resolver problemas práticos, que é o que eu gostava também. Então eu gosto, né, de resolver problemas práticos. E a partir daí eu comecei a trabalhar, né, depois que terminei aí o doutorado e o pós-doutorado, a orientar alunos para resolver diversos tipos de problemas que aparecem na prática, então em contextos industriais, em contexto hospitalares, com escalonamento de enfermeira, eu já trabalhei, orientei alunos em teoria dos grafos, enfim. Eu fui para, né, diversos tipos de problemas, com esse viés de sempre pensar em resolver problemas que aparecem no nosso dia a dia ou das empresas. Né? Então essa é a ideia. Eu vi algo que me deixou no mínimo curioso, que era algo sobre dimensionamento de lotes integrados. Isso. Eu pesquisei, não entendi muita Porque, coisa sobre isso. O problema de planejamento da produção, na verdade, ele é caracterizado na literatura como problema de dimensionamento de lotes. Então pensa que né, eu tenho que dimensionar os lotes de produção, certo? Sim. E aí... por muitos anos, esse problema foi estudado a fundo, então diversas pessoas lá, né, estudaram diferentes tipos de formulações, métodos de soluções para resolver esse problema. E aí, nós como bons matemáticos, quando nós estamos diante de um problema difícil, o que a gente faz? A gente tenta resolver, e quando a gente consegue resolver, a gente, mas a gente poderia deixar esse problema um pouco mais difícil do que ele é. Então, a integração, né, integrar problemas de dimensionamento de lotes, é justamente isso. Você tem, por exemplo, 2 problemas. Vamos pensar no problema de dimensionamento de lotes, que é determinar quanto eu vou produzir de cada um dos produtos. E vamos pensar em outro problema, por exemplo, o problema da distribuição desses produtos. Ou seja, eu tenho que determinar
qual é a ordem que eu vou fazer de entrega dos produtos, pensando nas rotas dos carros, para minimizar com o menor custo possível. Então você tem dois problemas clássicos, que são bastante difíceis. Quando a gente integra esses dois problemas, o que nós queremos fazer é encontrar uma formulação que dá a resposta simultânea para esses dois problemas, ou seja, encontra o melhor planejamento de produção e de forma integrada já me dá também a solução de como serão as rotas de solução. Então isso a gente está integrando o problema de dimensionamento de lotes e o problema de roteamento de veículos. E isso pode ser feito com diversos outros problemas. Então eu posso integrar dois problemas diferentes, obviamente se fizer sentido a integração desses dois problemas, né? E tornar dois problemas que já são difíceis de serem estudados de formas separadas e um problema muito mais difícil de ser estudado de forma conjunta. O que a gente ganha com isso? Quando a gente resolve problemas de forma separada, você, na vida real, se uma empresa produz alguns produtos e entrega esses produtos para os clientes, ela tem que tomar as decisões de forma simultânea, né? Então ela tem que decidir lá na fábrica, no chão de fábrica, como que vai ser produzido, e depois tem que decidir como que vai ser entregue os produtos. Quando a gente estudava isso de forma separada, você tem soluções que não são soluções de fato ótimas para a integração desses dois problemas. Ou seja, não é a melhor solução que possível para esses dois problemas, né? Sim. Porque quando você resolve um, você acha a melhor solução desse. Quando você resolve o outro, você acha a melhor solução desse outro específico. Então, por isso que nós integramos isso, né? A ideia é, de fato, você integrar todas as decisões que terem que ser tomadas para que os problemas fiquem cada vez mais parecidos com o que acontece na prática. Então, essa é a ideia dos problemas integrados. Nossa! Não sei se ficou claro para vocês. Não, ficou muito mais claro do que eu pesquisei lá pelo Google, ficou muito mais claro mesmo. Mas deve ser uma área de pesquisa que os caras já estão dando nó em ponta d'água, né? Tá indo e tá complexo pra caramba. Porque as coisas, vejam só, a gente tem que pensar que essa linha de pesquisa, né, de matemática para resolver problemas práticos, otimização, quando ela foi desenvolvida lá atrás, nós não tínhamos esse potencial de computador, de software que nós temos hoje em dia. Então era muito difícil você resolver um problema em específico. Hoje nós temos muito mais, né, ferramentas, né, possibilidades, né, processamento de computador. Então faz sentido hoje nós tornarmos o problema cada vez mais difícil, porque as ferramentas que nós temos são mais poderosas hoje para resolver esses problemas, né? Então, e hoje a gente, né, tá usando aí, os alunos usam bastante inteligência artificial, as coisas para resolverem, fazerem algoritmos. Então eu vejo que as possibilidades, né, são bastante grandes de você resolver problemas que lá atrás a gente fala, poxa, não temos nem capacidade de tentar integrar essas duas decisões, porque a coisa fica tão difícil, que nós não temos nenhuma forma, né, com a tecnologia que nós temos hoje em dia, que tínhamos na época, de resolver esses problemas, né? Então, acho que essa evolução se deu de forma natural com a evolução da tecnologia e das máquinas que nós temos hoje em dia. Você falou de algo que é um pouco polêmico também no meio acadêmico, artístico, que é o uso de inteligência artificial. Na matemática, por isso não funciona tão bem assim. Tem vezes que a IA mente um pouco, usa uns negócios que não pode. Na aplicada também é assim? Ela usa uns negócios que não pode e tem que ficar esperto também? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que assim, né? Você mencionou a palavra polêmica, né? E quando a gente fala de inteligência artificial, eu acho que de fato é uma polêmica, mas o que a gente tem que pensar é que a ferramenta ela está aí e nunca mais ela vai deixar de estar. Está integrada já. Então, assim, o mundo de hoje, né? A gente não vai voltar a 5 anos atrás, onde a gente não falava de inteligência artificial para resolver as coisas. Então é uma coisa que a gente não tem como fugir. O que eu acredito é que a gente tem que utilizar a ferramenta de forma adequada e de forma ética, né? Obviamente. Porque, é como você disse, você, por exemplo, na minha área, né, dizer para o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial, eu quero um algoritmo para resolver um problema específico tal. O ChatGPT vai criar lá um algoritmo, né? Vai te dar alguma solução, alguma coisa, mas é como você falou, não dá para acreditar tudo e confiar exatamente no que ele está colocando. Então tem muita coisa que sai errada da inteligência artificial. O que eu acredito é que a inteligência artificial veio facilitar e potencializar a forma que a gente faz todas as tarefas do dia a dia,
mas isso obviamente não significa que só ela vai fazer isso sozinha, né? Então, um algoritmo, por exemplo, que eu demorava, não sei, 2, 3, 4 meses para fazer no passado, eu posso, utilizando de forma correta e adequada a inteligência artificial, reduzir esse tempo para, sei lá, 2 semanas, 3 semanas agora. Então, o que eu acredito não dá para a gente pensar que essa ferramenta não vai ser utilizada. Eu acho que a gente tem que aprender a usar essa ferramenta de forma adequada e sempre, claro, trabalhando com ética, né? Porque tomar mais cuidado sempre quando a gente fala de inteligência artificial, porque tem uma linha tênue ali, né, entre o que a gente deve e o que a gente não deve fazer utilizando a inteligência artificial. Seguindo essa linha das evoluções da tecnologia, de como as coisas mudam, o senhor diria que, comparando os colegas de classe, as pessoas com as quais o senhor tinha contato na época da sua graduação, com os alunos de graduação de hoje em dia, o senhor acha que muita coisa mudou no perfil dos alunos? Alguma coisa se perdeu? Essa também é uma boa pergunta. Eu acho que nós tínhamos no passado, né, na época que eu fiz graduação, mais, entre aspas, obviamente, mais tempo e mais paciência para discutir as coisas, para pensar, discutir, porque hoje em dia, isso não é uma crítica aos alunos, longe disso. Eu também me incluo, né, nessa evolução. O mundo evoluiu muito. Nós temos na ponta da nossa mão aqui o celular, né? Informação 24 horas por dia, as coisas vêm muito rápida pra gente, qualquer informação, qualquer coisa. E isso fez com que não só os alunos, mas todas as pessoas, no meu ponto de vista, perdessem um pouco da capacidade de parar e analisar diversas situações. A gente não tem mais paciência para, por exemplo, bem básico aqui, né? Se você recebe um vídeo ou alguma coisa de 3, 4 minutos, você fala, nossa senhora, não assisti isso aqui de 3, 4 minutos. Um áudio de 1 minuto, a gente brinca, é um podcast hoje em dia, né? Tem que ser muito importante para ouvir. Então, assim, eu vejo que a gente tá muito imediatista, a gente quer assim rápido as coisas e logo e fazer outra coisa e informação vindo. E isso, eu sinto que durante as aulas faz com que a gente perca um pouco o foco. Sabe, a gente é difícil você ficar 2 horas assistindo aula sem se importar com nada que está acontecendo no mundo, sem dar uma olhadinha no celular, alguma coisa. Então, eu vejo que isso a gente não tinha esse problema, né, quando eu fazia graduação. Porque nós não tínhamos mais smartphones, se nós estivéssemos da aula, nós estaríamos para ver a aula, então não tinha muita distração. Hoje em dia eu vejo que isso mudou um pouco. E eu acho que isso faz parte da evolução, sabe? Que, de alguma forma, nós professores vamos ter que lidar cada vez mais com isso e talvez mudar as nossas formas pedagógicas de dar a aula, pensar em estratégias que façam com que os alunos fiquem, né, interessados naquele assunto e se desliguem um pouco do mundo externo, assim, né? Eu acho que, para mim, essa é a maior diferença. Eu acho que hoje, no geral, obviamente estou falando no geral, né? A gente tem casos, né, diferentes, mas no geral eu vejo que os alunos têm um pouco menos de foco de ficar só prestando atenção na aula. E isso é porque, né, o mundo externo está nos mandando informações 24 horas por dia e nós queremos ver, né, as informações. Assim, Inclusive nós como professores também. Né? Então, acho que esse é um desafio assim, de como a universidade... Veja, a gente está num processo de ruptura de fato. Né? Se nós pensarmos nos últimos anos, a evolução foi muito grande. Né? Agora a gente está vindo com inteligência artificial, as coisas. Então... Mas a gente está num processo que a coisa, eu imagino que vai mudar muito mais ainda nos próximos 5, 10 anos. Então, uma coisa que eu falava muito, né, lá na FCA, na Unicamp, quando eu dava aula para o curso de administração, no noturno eram as 4 horas de aulas da mesma disciplina na mesma noite. Seguida? Nossa, então, assim, eu falava, poxa, como é que eu vou fazer para que o aluno fique prestando atenção no que eu falo durante 3 horas e 40, sabe? Então, é muito difícil.
E o que eu acho que vai acontecer é que nós, como professores, vamos ter que nos adaptar e, não sei, desenvolver novas formas de ensinar, sabe? Eu acho que essa prática que nós temos como matemáticos, principalmente, porque eu trabalhei lá na Unicamp muito com engenheiros, né? A gente não tem um curso de matemática lá, né? Mas nós, como os matemáticos, a gente gosta daquela coisa de ir na lousa, escrever tudo, e definir, e fazer coisa bem bonitinha. Mas outros cursos, principalmente, eu não sei se tem a capacidade de ficar lá prestando atenção nesses detalhes, né? De você ir na lousa toda hora. Então, eu vejo que, principalmente para outros cursos, se nós pensarmos, né, matemática ainda a gente tem ainda essa paixão, né, necessidade pela coisa bem estruturada, né, de você ir lá e acompanhar as definições e tudo mais certinho, mas para outros cursos eu vejo que a gente vai precisar de outras tecnologias, outras formas de ensinar. Tendo isso em vista, o senhor tem algum tipo de conselho para os alunos que estão na graduação e querem um dia pegar um mestrado, um doutorado, assim, de como estudar, sobre qual caminho se seguir? O conselho que eu dou para os alunos bom, a gente não tem como fugir de que a gente tem que ser esforçado no sentido de correr atrás do que a gente quer, isso significa de estudar e tudo mais, mas se eu pudesse voltar atrás, né, e pensar, poxa, se eu fosse fazer uma graduação hoje, lá no início, e começar a pensar em seguir uma carreira, eu acho que vocês, como alunos, têm que se focarem no presente e não se preocuparem muito com o futuro. Em que sentido que eu quero dizer isso? Eu quando estava fazendo graduação, ficava pensando muito, poxa, mas minha graduação acaba daqui 3 anos. No seu primeiro ano, o que eu vou fazer depois que eu terminar minha graduação? Será que eu vou fazer o mestrado? Será que eu vou dar aula para o ensino fundamental e médio? Será que... E aí você acaba se preocupando, né, com coisas que tem o seu tempo para se preocupar. Eu imagino que antes de você se preocupar com fazer o mestrado, doutorado, em qual área você vai seguir, você tem que se preocupar ou colocar suas energias no presente e estudar e aproveitar o que está acontecendo no momento, sabe? Então, fazer uma faculdade, não é só, claro, é importante estudar, mas fazer amigos, fazer rede de apoio, né? Você conversar com os docentes, enfim, você vivenciar esse ambiente acadêmico, não só, né, ficar lá pensando, nossa, eu tenho que estudar porque amanhã eu tenho prova, tudo bem, mas depois que passou a prova outro dia, não tem que pensar em outra, será que eu não posso pensar em, bom, como que a universidade funciona, como que, né, vocês estão participando do PET, que é ótimo, isso já, mas tem alunos que não vivem, né, a universidade e desfrutam de tudo que você pode aprender fora do ambiente de aula, sabe? Então a minha sugestão primeiro, pensem e vivenciem o momento. Por mais que isso seja difícil, eu também, né, eu falo isso, mas obviamente eu fico pensando, né, a gente fica pensando, né, nossa, o que eu vou fazer e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que vivenciar o momento. E uma outra sugestão e outro conselho que eu dou vivam a universidade e tudo que dá pra gente aprender dentro e fora da sala de aula. Eu acho que isso é muito importante, isso que a gente leva pra vida, né, não é só os ensinamentos que são muito importantes dentro da sala de aula, mas também os ensinamentos que a universidade pode nos dar em outros aspectos, né? Perfeito. Aproveitando que o senhor comentou que sempre tem esse momento na vida do estudante que ele começa a se perguntar o que ele vai fazer da vida, o que vai ser de mim. O senhor, em algum momento da sua trajetória, já cogitou dar aula para turmas de ensino básico ou já até precisou dar aulas? Como que foi? Bom, eu, enquanto estava fazendo o bacharelado em matemática, o bacharelado ele é diurno, né? Então a gente não tinha disciplinas, e vocês também não tem, quem faz no diurno, disciplinas no noturno. E como na época eu estava conseguindo, enfim, ir tranquilo com as disciplinas, eu pensei, né, poxa, acho que eu vou fazer a licenciatura também, porque é para abrir essa porta, né? De repente, se eu quiser dar aula no ensino básico, alguma coisa, também eu posso abrir essa porta fazendo a licenciatura. Então eu pensei em seguir esse caminho e fiz 2 disciplinas da área da educação, na época, junto com o bacharelado.
Mas fazendo essas disciplinas eu vi que não era a minha, sabe, a minha ideia, não era o que eu queria seguir. Eu não... Enfim, como eu tinha me apaixonado pela área de matemática aplicada, otimização, a área de educação não me chamou muito a atenção. Então, já nesse momento eu falei, não, esse não é um caminho que eu quero trilhar. E aí eu nunca dei aula para o ensino básico. Então, eu já comecei minha trajetória depois de terminar o doutorado, dando aula na Unicamp, no ensino superior. O mestrado aqui, né? Sim. Eu tenho alguns amigos meus que estão se formando também, principalmente na matemática aplicada, e tem muitas dúvidas sobre como que funciona o mestrado em matemática aplicada, e como que você faz para entrar no mestrado. Tem prova, tem entrevista. Eu também não sei pra falar a verdade aí. Sim. Bom, aqui talvez eu não seja a pessoa mais... Não sei se mudou habilitada. também. Acho que mudou da época que eu fiz, né? E para agora. Na época que eu fiz, a gente, para entrar no mestrado, tinha uma prova, né? Então, a gente fazia um curso de verão, que era de análise no RN na época, e aí nós fazíamos uma prova ao final desse curso e os primeiros ranqueados entravam. Agora mudou. Agora, tomara que eu não esteja falando nenhuma besteira, mas pelo que porque na verdade eu não participei ainda de nenhum processo seletivo aqui, né? Eu acabei de chegar agora em fevereiro, mas eu estou já credenciado no programa de pós-graduação aqui do IBILSE, e pelo que eu vi, os alunos enviam, então, a documentação exigida, né, no processo seletivo, então, carta de recomendação, histórico, enfim, de graduação, tudo que se pede. A comissão de avaliação pode já, nesse primeiro momento, escolher ou selecionar já alguns alunos, e outros alunos são levados para a segunda forma de seleção, que é uma entrevista onde são perguntados algumas questões sobre matemáticas, enfim, né? Então, basicamente, agora nós não temos mais uma prova escrita para selecionar. Então, análise de documentação e depois uma entrevista para selecionar os alunos. Basicamente é isso. Agora, o que eu também sugiro, sempre para todas as pessoas que querem fazer mestrado, já na graduação, se for possível, fazer uma iniciação científica e já, né, conversar com algum docente, dar uma possível orientação, porque o que eu vi, né, nesses anos tanto como aluno de pós-graduação, como depois docente, né, por 8 anos na FCA e agora aqui no IBILSE, é que para que o aluno consiga desenvolver uma dissertação de mestrado, depois uma tese de doutorado, de forma tranquila, e assim a vida, né, caminhar com o trajeto correto, a relação aluno e orientador tem que ser uma relação boa, assim, sabe? Então eu tive muita sorte, né, de na época ter encontrado o Silvio como orientador, assim, então foi uma relação muito bacana entre nós dois. E depois, todos esses anos, eu vi que sempre que essa relação entre orientando e orientador é boa, parece que o trabalho vai, né, de forma bem natural. Então eu acho que na graduação é o momento de quem pensa em fazer um mestrado já ir, né, fazer uma iniciação científica, conversar com um possível orientador para ver se tem afinidade, se não tem, entender da área de pesquisa, ver se é aquilo que quer fazer. Porque eu acho que isso facilita muito para você trilhar esse caminho de mestrado e doutorado, porque é um caminho que eu diria assim, né, difícil, porque fazer um mestrado e doutorado exige muito de um trabalho você com você mesmo, só você. Né? Você vai ter a relação com o seu orientador, mas quem vai desenvolver o seu trabalho, sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado é você. Então você vai ter que sentar lá e né, estudar aquele assunto, desenvolver. E quando essa relação é boa com o orientador, isso ajuda muito, isso facilita bastante, né, nesse processo. Então, Caminhando as coisas para um lado um pouco mais filosófico da coisa, o senhor diria que a matemática foi inventada ou descoberta? Uma pergunta clássica aqui. Essa é uma boa pergunta. Se ela foi inventada ou descoberta?
Eu nunca parei para pensar nessa pergunta. Eu acho que se eu fosse responder de forma sem pensar muito, seria um pouco dos dois, porque ela foi descoberta e ela foi ao longo do tempo sendo, né, inventada de alguma forma. Com certeza. E algumas teorias, algumas, né? Então, acho que um pouco das duas coisas. Mas é uma boa pergunta para se filosofar, para pensar lá um pouco antes de dormir, né? Isso. Vou pensar mais a respeito. Porque você pensa, né, tipo assim, o que a gente faz é pegar a ideia aqui, né, e botar no papel. Mas Exato. então, se é só ideia, eu já estava aqui antes, né? Mas Exatamente. por outro lado também tem as coisas que a gente formalizou, a gente estruturou, então a gente inventou. E aí? Como é que é? Exatamente. Pegadinha do malandro. É aquela mesma história, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Pois é verdade. Não, essa pergunta é clássica. Tipo, fizeram essa pergunta pra gente no nosso primeiro ano de PET também. Girou um debate durante 20 minutos. A gente ficou discutindo que, tipo, mas se os seres humanos não existissem, a matemática também não teria uma girafa fazendo contas ali. Sim. Mas eu pensei, poxa, mas mesmo se o ser humano não existisse, a matemática tá lá. Mas a gente também só não vai ter ninguém que entenda, mas... Exatamente. É uma boa pergunta. Dá uma discussão de horas, com certeza. Dá uma discussão de horas já. O negócio que eu queria perguntar pro senhor é que quando a gente sai do ensino médio e chega numa faculdade, o senhor já falou também que tem esse baque, mas também tem um baque assim quando você sai da graduação e entra numa pós-graduação? Algo semelhante, superior, menor? Eu diria que é menor, assim, né? Porque, bom, se você sai, né, da graduação já para fazer o mestrado, é porque de algum momento você já... E também, antes de começar a discorrer sobre isso, a gente tem que entender que são momentos que você já está muito mais maduro, né? E uma decisão você tem que tomar com 16, 17 anos, a outra você já está com 20 e poucos anos, né? Então, você já está com muito mais maturidade, né? Mas mesmo assim, tirando esse aspecto, que com certeza faz diferença, você já, de alguma forma, se passou por uma graduação, principalmente em matemática, você já se acostumou a ter que aprender coisas sozinho. Né? Então, assim, a gente obviamente vai lá assistir as aulas e tudo mais. Eu costumo dizer que o professor é um facilitador do entendimento, mas o aprender é você que tem que fazer, né? Então, assim, principalmente em matemática, muito do nosso conhecimento, do que a gente aprende, é de nós nos debruçarmos e ir sobre aquele assunto, estudarmos. Então, a gente já, de alguma forma, nos acostumamos a aprender, ou pelo menos a pensar coisas sozinhos. E essa é, talvez, a maior diferença do que a gente faz na graduação do que a gente vai fazer no mestrado, por exemplo, porque as disciplinas a gente já faz na graduação, então, obviamente, o nível vai ser um pouquinho maior, as coisas mais aprofundadas, mas nós já estamos acostumados, principalmente nós que terminamos o curso de matemática. O que vai mudar é que nós temos que desenvolver, né, uma dissertação sobre um assunto que nós escolhemos para trabalhar. Mas... como nós, de alguma forma, já passamos por um curso de matemática, a gente já aprendeu, né, a nos aprender a estudar sozinho, a pensar em desafios, enfim. Então esse novo desafio no mestrado, eu acho que é menor, se nós pensarmos, essa ruptura, né, é menor do que quando a gente chega do ensino médio para a graduação. O que nós aprendemos com o mestrado e doutorado, que é um desafio que não está na graduação, e isso me traz preocupação com trazendo de novo aquela nossa conversa sobre inteligência artificial, é a escrever textos. Ou seja, entendi. Quando a gente faz a graduação, nós fazemos exercícios de todas as áreas, né, mas nós não aprendemos a como escrever uma dissertação de mestrado, a escrever um texto, um livro. E aí, quando a gente entra no mestrado, nós temos esse desafio, que além de estudar, nós temos que escrever aqui, né? Nós temos que fazer os nossos estudos se transformar em uma dissertação de mestrado. E isso não é fácil. Aprender a escrever não é fácil, isso é prática, assim como nós fazemos os nossos exercícios lá na graduação. Escrever também nós vamos melhorando e amadurecendo à medida que a gente faz cada vez mais. E por que a minha preocupação? Porque hoje em dia, o que eu tenho visto dos trabalhos que eu dava, né, para o pessoal da engenharia, da administração,
eu lecionava lá principalmente as disciplinas de pesquisa operacional e eu sempre dava um trabalho final para os alunos resolverem problemas práticos e você tinha que escrever, né, um relatório final sobre aquele problema, né, sobre o projeto. E o que eu vi é que cada vez mais, com o passar dos anos, os alunos têm utilizado inteligência artificial para escrever esses projetos. O que, de novo, eu acho que não dá para a gente correr da evolução, acho que os alunos vão utilizar, mas é aquela história, uma coisa é você utilizar, outra coisa é você fazer só com aquilo, né? Olha, ChatGPT, faz aí o relatório. Não vai ficar uma coisa boa. Agora, se você escreve o texto e pede para ele dar, né, uma corrigida, até aí eu acho que tudo bem. Então, o que eu tenho visto que os alunos têm perdido, né, essa prática de escrever sem usar o ChatGPT para te dar as ideias e tudo mais. Então, isso eu acho que é preocupante para as próximas gerações de dissertações e de mestrado, e tese, de doutorado que a gente vai ver. Mas eu acho que a ruptura é essa. A diferença, a dificuldade é agora transformar o que nós estudamos em um texto que vai ser a nossa dissertação. Acho que esse a chave, né, que muda aí da graduação para o mestrado, sabe? Porque escrever um texto é algo bem, bem difícil. E assim, não é que é difícil, é que a gente nunca fez, né? Quando a gente tá na graduação, a gente nunca fez isso. Verdade. Você nunca vai escrever um texto, um projeto, então tudo que a gente faz pela primeira vez, não sai lá muito bem, né? Então, por isso que eu digo que escrever, assim como as outras habilidades, a gente vai melhorando fazendo. É porque um tempo atrás eu ainda estou escrevendo o meu relatório da IC, né? O orientador pegou e falou, nossa, Thiago, tá muito bom escrito, assim, tal. Eu só fiz algumas pequenas correções. Sim. A assim, a primeira página tava, tipo assim, só um pouquinho marcada, assim, de correção assim, a segunda também. Aí da terceira pra baixo, tava mais marcado vermelho do que preto da escrita. Eu pensei, poxa, isso é porque tava bom, se tivesse ruim... Mas veja só, isso já é uma coisa boa, né? Por isso que fazer uma IC ajuda muito a gente, principalmente a fazer o mestrado. Você já tem que fazer um relatório. Isso já é uma primeira forma de você treinar a fazer escrita. E você fez esse comentário, eu me lembrei de quando eu fui para Montreal no doutorado a primeira vez. E aí eu fui trabalhar com o professor Ralph Jens e eu tinha lá um texto de um artigo que eu estava desenvolvendo na época, que eu achava que estava um texto bom, assim como você falou da sua IC. Quando eu cheguei lá, o professor falou a mesma coisa. Poxa, Diego, acho que o artigo está muito bom, a gente já está quase numa versão final, falta a gente só resolver algumas coisas e tal. Hora que eu fui olhar para as anotações que ele fez, só tinha coisa vermelha. Eu falava, meu Deus do céu, se isso aqui tá bom, imagina se estivesse ruim. Mas porque é isso que eu tô te dizendo, né? A maturidade faz com que a gente vá melhorando. E aí uma outra pessoa lê o nosso trabalho, traz outras perspectivas, né? Uma outra visão que a gente não tem quando a gente está desenvolvendo. E é por isso que naturalmente aparecem as correções, que na verdade são sugestões, né, de melhoria. Mas eu vejo isso hoje, né, com o passar do tempo, que isso é bem natural, assim. Quando a gente envia um texto, qualquer coisa para outra pessoa ler, é natural que venha com diversas sugestões. E nós sofremos isso a vida toda, porque nós, como pesquisadores, quando mandamos os artigos para as revistas, os avaliadores fazem a mesma coisa, né? Leem e também vêm, muitas vezes, com diversas sugestões. Então, acho que esse é o processo natural de você escrever, né, qualquer coisa para mostrar o que você está trabalhando, né? Então, algo normal que acontece, sim, então. Sim. E algo também que eu queria saber, o senhor ficou, acho que cerca de mais ou menos uns 10 anos dando aula lá na Unicamp. 8 anos. 8 anos. Aí por que o senhor saiu tipo assim, depois de tanto tempo dando aula lá e veio para cá pro IBILSE? Essa é uma pergunta que me fizeram, inclusive, quando eu estava prestando o concurso aqui, né, do IBILSE. Porque é curioso, né? Você está já numa universidade e você trocar não é tão coisas que acontecem todos os dias. Bom, por quê? Por dois motivos maiores. O primeiro é que, como eu comentei com vocês, eu fiz toda a minha trajetória acadêmica, né, graduação, mestrado, doutorado aqui no IBILSE. Então, naturalmente, eu tinha um sonho de trabalhar no IBILSE. Então, sempre foi um sonho, né, de trabalhar onde eu, né, trilhei toda a minha trajetória de estudos. O né? bom filho a casa sempre torna. Né? Exatamente isso. No entanto, eu confesso a vocês que quando vai passando os anos, você tenta trabalhar em um lugar e começa a passar, né, um tempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 anos, essa troca fica cada vez mais difícil, porque você vai criando raízes, né, no lugar que você está trabalhando, né?
Então, assim, não foi uma escolha fácil, né, essa troca, porque eu já estava, né, adaptado a trabalhar lá na Unicamp, enfim, já tinha sido coordenador de programa de pós-graduação, então já estava, né, em um momento, assim, já trilhando as coisas para, né, consolidar a carreira, e você faz uma troca dessa, você acaba voltando aí alguns passos. Então, mas o primeiro motivo foi esse. E o segundo motivo foi familiar, porque eu tenho 2 filhas, hoje de 7 anos, são gêmeas. Legal. E toda a minha família e a família da minha mulher são de Olímpia. Então, os avós das minhas filhas, tios, primos, tá tudo em Olímpia, né? E esse foi um segundo motivo, porque vindo para cá, eu daria a oportunidade das meninas crescerem perto dos avós, dos tios. Então foi por esses 2 motivos, né? Um primeiro sonho, né, de realizar lá, de quando eu tinha, né, 20 anos, estava na graduação, de um dia trabalhar aqui. E o segundo por essa questão familiar também, de estar mais próximo aí, geograficamente da família, né? Por essas 2 razões. Perfeito. É bom voltar um pouco pra perto, tá? Limeira não é tão familiar, longe, Limeira Olímpia são 300 quilômetros, mas mesmo assim, toda vez que vinham, eram 3 horas e meia de viagem, assim, pra vir, 3 pra voltar. Dá Então, pra você ir voltar vinha- todo dia, assim, né? a gente vinha uma vez por mês, né? A gente conseguia vir uma vez por mês para as crianças verem os avós e tudo mais, né? Agora a gente tá pertinho, tá do lado. Tem uma coisa, professor, que desde quando o senhor chegou aqui no Nibius, que me deixou muito curioso, é um pouquinho fora, assim, do meio acadêmico. Sem problema. Quem que pegou, assim, tudo um bando de curioso, né? Abre o currículo de tal professor lá e vê que lá. A gente abriu o celular, viu uma foto assim, o senhor aparentemente num estádio, assim, muito bonito, por sinal. Que estádio que era esse, só por curiosidade? No Camp Nou. No Camp Nou? Ele azul, assim? Eu durante o doutorado, fui em um congresso em Barcelona. Essa é uma coisa boa também de fazer pós-graduação, né? Na época eu tinha a bolsa de doutorado da FAPESP, e a gente tem, né, lá a reserva técnica, né, para poder ir em eventos científicos. Então a maneira que eu utilizei a reserva técnica foi sempre tentar ir para congressos no exterior, porque, de novo, né, eu vim de escola pública, então durante o meu ensino médio, o ensino fundamental, depois, até no começo do ano de graduação, eu nunca imaginei que conseguiria, sei lá, ir para outro país, visitar outro país e tudo mais. A gente não tinha muito... As coisas mudaram, também hoje é muito mais fácil, né? Naquela época a gente não tinha essa perspectiva, né? E aí a pós-graduação, né, o mestrado, o doutorado, me abriu essa oportunidade, né, de conhecer outros países, que isso eu acho que é fantástico. Eu morei em Montreal e essa foto eu estava em Barcelona, e aí eu fiz o tour lá, né, tanto no estádio do Barcelona, no Camp Nou, quanto depois fui a Madrid também, e fiz também no Real Madrid também. Fiz dos 2, assim, foi muito legal, assim. E assim, na época o time do Barcelona era muito bom, né? Naquela época tava ganhando tudo, tinha o Messi voando, Xavi, Iniesta, aquele time do Barcelona que, né, que 2015, ganhava mais ou tudo. menos. 2014, 2015, aquele time muito bom. Então foi muito legal, assim, foi uma oportunidade, né, muito legal de ir num evento extremamente importante, que era o Euro, que é um dos maiores eventos de pesquisa operacional do mundo. E além disso, né, também poder aí conhecer, que eu gosto bastante de futebol também, conhecer os 2 estádios aí, né, que foi muito legal. Chegou a ver algum jogo lá? Não vi. Na época que eu fui, foi em julho, e aí julho para, né, o futebol, termina, né, a temporada europeia acaba. A temporada para, então não tinha jogo. Eu fiz o tour, né, pelo estádio, mas não tinha jogo, Inclusive fui também indo a um evento internacional em Buenos Aires. Eu fui no campo do Boca, a Bombonera, que é muito legal também, muito legal. Também não vi jogo, mas fiz o tour também e foi muito bacana, muito legal. Aproveitando que a gente está entrando num âmbito um pouco mais pessoal, as pessoas costumam achar que professor é um sentinela, sem sentimentos, sem coração. O senhor tem alguma paixão, alguma coisa, um hobby que o senhor goste muito para além da matemática? Bom, eu gosto muito de esporte em geral. Bom, eu pratico, né, atletismo, academia, vou quase que diariamente. Mas
gosto de assistir qualquer esporte que esteja, então futebol gosto muito, gosto de vôlei, gosto de basquete, gosto de tênis, agora com o João jogando aí, a gente tem assistido bastante tênis. Me lembro do Guga na época, vocês não pegaram, mas o Guga, né, que foi um ídolo aí. Então eu gosto muito de esporte e gosto muito também de, né, se falar em, não sei se isso conta muito como um hobby, mas de encontrar pessoas e conversar. Vocês acho que estão percebendo que eu falo bastante, assim. Não, eu gosto hobby. muito de socializar. Então, fazendo um churrasco, tomar uma... Quem gosta de tomar cerveja, eu gosto um pouco então, bebo minha cerveja, converso. Quem gosta de tomar refrigerante, toma refrigerante. Mas essas são as coisas que eu gosto de fazer quando não estou trabalhando. Perfeito. É bom ter pessoas que são... que conversam mais, que são mais extrovertidas, porque você pensa no meio acadêmico, tem muita gente hoje em dia que, putz, o cara sabe tudo sobre os polinômios, o cara sabe tudo sobre cálculo das variações, mas se você parar para conversar com o cara, ele não vai ter ali o tato social. É importante ter pessoas com uma maior eloquência, com uma oratória boa. Sim. Essa questão interpessoal eu sempre priorizei muito, sabe? Eu acho que é muito importante essa relação. Bom, a gente está mudando, né? E eu acho que para melhor... no sentido de essa relação, principalmente professor-aluno, então cada vez mais estreita. Então, o que eu sempre converso com meus alunos, dou para eles a liberdade, até falei para vocês podem perguntar o que vocês quiserem, a liberdade da gente conversar, obviamente, sobre os conceitos que estão sendo ensinados, sobre a pesquisa, se forem meus alunos de pós-graduação, mas também acho importante dar essa liberdade de a gente conversar sobre outras coisas, da gente trocar ideias, trocar figurinhas, porque... o mundo, né, cada vez mais, a gente tem que, principalmente nós da matemática, nós temos que ter aquele momento de trabalhos a só, onde a gente vai estar focado. Então, se a gente não tiver, né, essa relação de poder trocar, de conversar, de falar sobre outros assuntos, eu acho que torna o processo cada vez mais difícil, né? Então, eu prezo muito por essa relação normal, assim, entre professor e aluno, uma relação de duas pessoas que, né, estão... lógico, com propósitos diferentes na universidade, mas que estão no mesmo ambiente ali, né, e podem compartilhar experiências de todos os tipos, né. O senhor falou que gostava de futebol? Sim. Então eu preciso perguntar, né? O senhor torce para algum time? Se sim, qual é o... Eu torço muito para um time. Qual que vocês acham? Tem o cara do quê? Espero que seja o Corinthians. Exatamente, sou muito corintiano. Monstro do caramba, difícil. Sofredor, tô sofrendo bastante nos últimos tempos. O jogo de ontem mesmo, eu olhei e falei, o cara de ontem, por exemplo. O Arthur Cabral nunca fazia gol, fez 3 gols ontem. Assim, uma coisa... Parecia o Pelé jogando. Só acontece com o Corinthians, né? Coisa que só acontece com o Corinthians. Incrível. Mas eu acompanho bastante. Confesso que quando eu era mais novo, eu era mais fanático, assim. Mas eu acompanho, brinco com os alunos, inclusive na sala de aula, com os palmeirenses, com os São Paulinos. Eu acho que é uma maneira legal também, né? O futebol, quando ele é visto com uma maneira leve, né? Uma forma leve de você brincar com as coisas, eu acho que é uma maneira legal de você quebrar o gelo também, né? Entre as pessoas. Então, eu tento utilizar bastante sobre isso. Hoje, por exemplo, eu dei aula de manhã e perguntei, comecei a aula começando, e o Neymar, vai ou não para a Copa? Acho que agora ele já deve ter saído aí. Eu acho que ele vai. Vai acabar indo, eu também acho. Mas eu acho que não vai por merecimento. Se a gente pensar nos últimos jogos que ele fez, eu não sei se ele jogou para merecer ir para a Copa do Mundo, pensando nos outros atletas que estão, né, jogando aí na Europa, né, em um nível muito mais alto do que ele. Mas você acha que o Hexa vem esse ano? O senhor tá confiante? Como um grande mestre da matemática aplicada, né? Teria como resolver essa questão? Eu acredito que existem pelo menos 4 seleções mais preparadas para ganhar o Hexa do que o Brasil. No mínimo 4 seleções. Mas futebol é um jogo, né? Uma semifinal, uma quarta de final, sei lá, tudo pode acontecer. Então eu imagino que se o Brasil, né, conseguir, né, se o Ancelotti conseguir ali montar um esquema de jogo onde as coisas se encaixem, pode acontecer. Eu acho que o Brasil não é favorito, né? A gente não pode pensar que o Brasil é favorito, porque realmente não é.
Mas muitas vezes nós fomos favoritos e não ganhamos, né? Então, se nós pensarmos em 2010, por exemplo... 2006 acho que o senhor viu também, né? Oi? 2006, que o Quadrado Mágico, que dizem que... Isso, 2006, era um time muito bom e acabou não ganhando, né? Bom, os mais antigos, né, falam que lá em 82 não tinha como o Brasil perder, e, enfim... Eu acho que quando você disputa qualquer que seja a competição e é um jogo apenas, acho que pode acontecer diversas coisas, né? Então, acho que o Brasil pode ganhar, mas eu diria que não é o favorito, com certeza, né, para ganhar. Mas Justo. nós vamos torcer para ganhar. De graduação aqui no IBIL, se tinha o intercurso, o senhor chegou a jogar, já chegou a ganhar o intercurso por acaso? Eu não joguei o intercursos, né? Na época é que eu estava dizendo para vocês, por isso que eu disse para vocês que um dos conselhos que eu dou é vivam o momento e não pensem tanto no que vai acontecer. Eu durante a graduação não tinha isso, então eu me foquei bastante nos estudos, em o que eu ia fazer. E acabei deixando de lado, naquele momento, algumas outras coisas que poderiam vivenciar na universidade. Uma delas foi participar de jogos, as coisas. Eu ia lá assistir esporadicamente, mas eu não me envolvia assim, muito com a questão dos jogos. Eu joguei depois com o professor lá na FCA, que a gente tinha lá o campeonato dos professores, aí sim. Que legal. Joguei lá na FCA, foi bem legal. Mas eu acho que o esporte é uma coisa bacana, assim, quem gosta, né, acho que se envolver nos jogos que ocorrem no Intercursos ou no Interunesp, enfim. Acho que também é uma forma de você, de novo, né, vivenciar aquele momento, porque uma vez que acaba a graduação, né, nunca mais, a menos que você faça uma outra graduação, mas mesmo se você fizer, vai ser com uma outra idade, com uma outra cabeça. Eu acho que o esporte, você vivenciar de novo, né, tudo que a universidade te proporciona, acho que é importante, assim como obviamente, né, não deixando de lado a questão dos estudos. Eu acho que isso a gente não pode, né, deixar de lado. Né? Eu acho que, estou falando para a gente, né, viver as oportunidades e o que a universidade ensina, não só o estudo, mas a gente tem, né, uma responsabilidade ali de ter que, né, estudar, passar nas disciplinas. Pode esquecer a graduação. Claro, eu acho que o propósito de fato, né, a gente aprender uma profissão, na verdade. A gente está aqui para isso, né? Mas é um momento onde nós somos, né, vocês são jovens, vocês estão desenvolvendo diversos pensamentos, né, enfim, críticos, políticos, etc. Eu acho que vivenciar a universidade ela é muito importante também. Não dá para abraçar o mundo, claro, né? Mas claro. Acho que é preferível se arrepender pelas coisas que você fez do que pelas que você deixou de fazer. Sim, né? Tem que sim. viver. Eu acho que assim, dá para você moderadamente aprender diversas coisas, sabe? Eu vejo que não estou dizendo que dá para jogar todos os jogos, só pensar nisso no esporte. Não dá para fazer isso. Não. Mas é você praticar um esporte uma vez por semana, né, 2 vezes por semana, você participar, não sei, de algumas discussões que estão acontecendo na universidade, ou grupos, ou PET, como vocês estão participando, ou outras organizações que tem. Acho que isso é muito legal e muito importante. Eu não sei se aqui tem muitas organizações, mas lá na Unicamp, os cursos tinham diversas organizações, né, de marketing, enfim, diversas diferentes organizações, que eu acho que é isso, desenvolve você e outras habilidades que você não aprende lá, né, no curso de graduação. Né? Então, acho que isso é muito importante também para a formação. Pudesse escolher entre si um ninja, um pirata ou um cowboy, qual você escolheria? Um ninja, um pirata ou um cowboy? Somos matemáticos, então precisamos de argumentações. Tem que ter uma justificativa lógica. Vamos lá. Lógicas. Um cowboy eu não seria. Ô, louco. Porque bom, eu venho de família que o meu pai tem casa de carne. Então meu pai, desde quando eu era pequeno, sempre quis que eu fosse pra sítio com ele, esse tipo de coisa. E sempre não foi a minha praia. Eu acho que ninja também não seria. Pirata eu acho bacana, porque você, enfim, pode velejar os mares e ter aventuras diferentes. Eu acho que seria se eu tivesse que escolher entre uma dessas três, seria essa opção, porque talvez a vida seria menos pragmática. Né? Eu acho que é legal você ter uma vida onde coisas diferentes acontecem todos os dias. Eu acho que isso é uma forma legal de viver.
E às vezes não é possível, obviamente, né? Mas entre essas 3 opções... Excelente resposta. Não, pegou excelente resposta. Eu teria falado ser um ninja, né? Me perguntaram com um samurai. Se fosse um samurai... Um ninja, eu não gosto muito de violência, apesar de gostar de UFC. Eu gosto de assistir o UFC. Mas eu me envolver em violência... É um esporte, né? As pessoas estão preparadas para aquilo. Pelo menos eu tento pensar... Meu pai às vezes fala, poxa, mas você tá assistindo isso aí, né? Os caras se batendo e tal. Eu falo, pai, pelo menos eles estão... 2 pessoas que estão ali preparadas para aquilo. Não são, né, 2 pessoas normais que estão brigando ou alguma coisa. Isso eu acho horrível, mas... Eles escolheram estar ali. Escolheram estar, estão preparadas, treinaram para estar ali. Tem uma regra também. Tem regras, exatamente. Mas eu me envolver com luta, eu não gosto, não. Certo. Tem coisa que é melhor só vendo mesmo. Exatamente. Bom, professor, agradeço muito pela sua presença, por senhor ter vindo aqui. Conversamos muito fácil. Eu que agradeço. Bom falar com o senhor. Eu que agradeço. Foi muito legal participar. Estou à disposição sempre. Estou no Bilce agora diariamente. Se quiserem trocar uma ideia, conversar, falando agora abrindo, né, a oportunidade para todos os alunos, na verdade, da matemática. Minha sala ali, aqui no laboratório, só ir lá, a gente pode, enfim, conversar sobre pesquisa, sobre matemática, sobre outros assuntos. Estamos aí, estou aqui para ajudá-lo sempre que precisar e vai Corinthians! Vai Corinthians, pode faltar. E se o senhor quiser me dar alguma matéria, se o senhor quiser dar alguma matéria do bacharel também, do 4º ano assim, se o senhor quiser, eu não iria reclamar, pra falar a verdade, né? Mas... Que bom, eu na verdade estou indo para Montreal agora em julho. Eu vou ficar 1 ano lá em Montreal. Eu, quando cheguei aqui em fevereiro, eu já tinha uma bolsa aprovada da FAPESP para ficar 1 ano em Montreal, fazendo pós-doutorado. E aí, consegui transferir essa bolsa para cá e o departamento liberou. Então, daqui 2 meses, né, em julho, eu estou indo para Montreal, ficar 1 ano. Então, volto a lecionar agora aqui no IBILCE no 2º semestre de 27. Terminando esse, volto a lecionar só no 2º semestre de 27. Você está no 4º ano? Dá no 4º ano. Acho que você já vai estar no mestrado já, provavelmente, se você for pro mestrado. Se eu conseguir, espero que dê certo. Você está no 4º ano já? Não, tô no 3º. Você tá no 3º. Quarta última aqui, acaba e segue a vida. É isso aí, isso aí. Graças a Deus. Bom, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. Professor. De nada, gente. Desculpa qualquer coisa aí. Que isso, foi muito legal. Foi ter o senhor muito aqui legal com a gente. também, muito legal, prazer. Até a próxima, então. Até a próxima.